Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Sicredi para bater um papo super legal com o Reginaldo Leme. Confira só com a gente. As empresas, e interessante que a maior parte é de bancos, exatamente porque se é uma coisa que a Fórmula 1 tem assim, de muito bom é a precisão, né? Ter a eficiência. Então, para bancos eu já fiz algumas e fiquei muito satisfeito com esse pessoal da Sicredi, que acho que virou parceiro, né? E essa relação com pessoas, com seres humanos e com uma equipe de Fórmula 1 que trabalha com aquela precisão toda, aquela dedicação toda, o trabalho em equipe, o destaque individual, tudo isso eu pego para usar nas palestras assim como uma forma de mostrar para os funcionários, né, o que eles devem fazer, a forma de agir, o quanto eles têm que lutar para vencer, para subir na vida. E é muito legal, porque aqui a plateia era uma garotada, né? Era muita gente nova. Na verdade, não era a primeira transmissão. Antes de mim, tinha gente fazendo, mas era o começo da televisão na Fórmula 1, eram 2 anos, se eu não me engano. E eu trabalhava no Estadão na época, né? Na imprensa escrita. E muitas vezes eu fui convidado a participar de transmissão, mas não com vínculo profissional, não como convidado. E gostei muito daquilo. Gozado que assim, eu tinha um medo de microfone, que era um negócio, sabe, eu tremia para um microfone. É uma coisa que você vai dominando com o tempo, né? E o tempo passa, as viagens cansam, né? Troca de aeroporto, aquela coisa toda, mas uma coisa que não me cansa é o autódromo. Eu entrar num autódromo, geralmente são autódromos assim muito tradicionais, e você entra, você sente o peso da importância de uma Fórmula 1, dos ídolos meus de infância, que eu nem conheci, alguns que eu nem conheci, e os que eu acabei conhecendo, que acabaram sendo contemporâneos meus. Então, para mim, a satisfação, a alegria, a emoção é sempre a mesma ainda. Senna, Pelé, Michael Jordan, são pessoas assim que não se repetem, né? Numa mesma vida, em 1000 anos. Então você não vai ter, a gente não vai ter um Senna, exatamente um Senna, como no futebol não vamos ter um Pelé. Mas a gente teve depois do Senna algumas expressões muito importantes, muito interessantes, antes dele, aqueles que fizeram ele chegar ali, e nós temos uma geração sendo preparada. Mas o automobilismo assim, é muito ingrato. O automobilismo você faz tudo certinho, tem talento, mas se você não estiver na hora certa, no lugar certo, as coisas podem não dar certo. Eu tenho vários casos de pilotos, hoje meus amigos que correm na Stock Car, que tinham tudo para chegar à Fórmula 1 e serem campeões do mundo. E por uma razão ou outra, a coisa não andou lá, que são poucas as equipes, aquelas que te levam mesmo a ganhar corrida e campeonato, a coisa não andou, eles voltaram para cá, são destaques na Stock Car, enfim, são pessoas realizadas, mas não conseguiram aquilo que eles pretendiam na Fórmula 1. A curtíssimo prazo, não, porque os meninos que a gente tem aí chegando, eles têm de 14 a 16 anos. Os que estão mais perto, tem alguns mais perto, já com 20 anos, que são reservas da Fórmula 1, que é o Sérgio Sete Câmara e o Enzo Fittipaldi. O Pietro Fittipaldi, tem o Enzo também. O Enzo tem 14 anos ainda. Está vindo na Academia Ferrari, ele pertence à Academia Ferrari. E assim como o Sérgio Sete Câmara pertence à Academia McLaren. A fase nova que tem Pedro Piquet, que tem um pouquinho mais abaixo uma turma excepcional. Excepcional. Do Gianluca Petekoff e Carlo Colletti. Principalmente o Caio Colletti e o Gianluca Petekoff. Esses já têm apresentado resultados muito significativos nas categorias de base. Todas que eles disputaram ganharam corridas e campeonato. Então, é certo que eles vão chegar lá. Mas a Fórmula 1, se você não tem, além de você ter o talento, ter tudo encaminhado, você tem que ter ali um empresário que circule bem no meio, né? O Petekoff, como é da Academia Shell aqui no Brasil, ele automaticamente, essa Academia Shell é ligada à Academia Ferrari. Então ele tem um caminho traçado.
Mas o Caio Collet tem um caminho mais traçado ainda, parece um caminho melhor ainda, porque ele tem um empresário que foi do Felipe Massa, é um cara muito influente, é um cara que hoje tem 3 pilotos na Fórmula 1. Então o Caio, ele tem um contrato de 20 anos com o Caio, desde o ano passado. Então ele garante o Caio lá em cima chegar. Agora, chegar é uma coisa, permanecer, você tem que ser muito bom para ficar. Isso aí tem muitas coisas que cercam isso, assim, que para o ser humano, para cada ser humano cai de uma forma diferente. Nós não recebemos a notícia, nós estávamos lá, né? Então a gente estava vendo. A forma de ver um negócio daquele, a gente está cansado de ver acidentes fortes em que o piloto bate no cinto, levanta e sai do carro. A forma de ver aquele foi um pouquinho diferente, né? Você, estou dizendo de mim e do Galvão, por exemplo, narrando ali, e também um engenheiro de som que estava junto com a gente na cabine, uma cabine muito pequenininha lá em Imola. A gente vendo pela televisão só, no visual não, que era um lugar distante, e aliás a cabine não permitia você ver nada da pista, era a televisão, os monitores que estivessem na sua frente e tudo. A forma como aconteceu a batida, a gente sabia assim, mais forte que o normal foi, não é? Naquela curva bateu Nelson Piquet muito forte, naquela curva bateu o Gerhard Berg muito forte e o carro pegou fogo, explodiu e pegou fogo. E ele sobreviveu, continuou correndo e tudo mais. O Nelson Piquet foi campeão no mesmo ano que bateu. Então, apesar da batida ser forte, a gente estava esperando... ele não levantou sozinho, mas que o aparato médico chegasse lá e tirasse ele do carro. A forma como ele foi tirado do carro era assim, muito sintomática de que... não que ele tivesse morrido naquele momento, mas que era muito difícil ele escapar. Então essa sensação é que ficou com a gente. E aí, na sequência, ele foi para o hospital, aquela coisa toda. Choveu de gente na cabine da TV Globo para me entrevistar, jornalistas de outro país. Isso tudo você vai vendo que a coisa é mais grave ainda, né? E nós tínhamos um repórter que foi para o hospital, eu permaneci no autódromo, e o repórter passando as informações. Tem até um dado interessante, que o Barrichello tinha sofrido no dia 2 dias antes, um acidente muito grave, muito feio. Ele acabou machucando só o nariz, quebrando um dedo e tal, mas nem deixaram ele correr. E ele tinha voltado para casa, na Inglaterra. E o Barrichello ficou me ligando da casa dele para saber notícias. Então eu fui passando para ele as notícias, né? As notícias que eu recebia do repórter, que era o Roberto Cabrini, ele ia passando para mim e recebendo as notícias. Quer dizer, depois do 10º telefonema, eu tive que contar para ele que o Ayrton tinha morrido. O Ayrton Senna estaria vivo de qualquer forma, com qualquer tecnologia, não fosse uma fatalidade extremamente grande. A batida dele... eu citei aqui a batida do Piquet, a batida do Berg, a batida dele foi mais fraca que a dos dois, mas ele teve o azar de o ângulo em que o carro bateu, fazer soltar um braço de suspensão e entrar na viseira do capacete dele, assim, no ponto em que não podia. Se fosse 1 centímetro para o lado, tinha simplesmente passado, quebrado o capacete. Vou lembrar para vocês, em 2008, o acidente do Felipe Massa foi assim, extremamente mais violento em relação a uma parte do corpo só, mas é a cabeça, né? É a mais importante. Extremamente violento, a pancada que ele levou com uma mola de ferro. Naquela velocidade, eu não me lembro, na época a gente tinha até esses números, o equivalente a, sei lá, quase tonelada, né? Só uma comparação, o Piquet, quando bateu, ele bateu a cabeça também. E ele conta que ele ficou sem dormir, sono prejudicado, raciocínio prejudicado, e para um piloto, a noção de distância prejudicada. Aquela coisa numa curva que ele sabe que tem que frear 100 metros antes da curva, ou 50, ele perdeu assim a profundidade, né, da visão. Então ele me fala que, na época que o Massa bateu, ele falou, olha,
Reginaldo, infelizmente tem que te dizer, ele vai ser mais lento daqui por diante. É impossível não acontecer. Os médicos que estavam junto com o Massa, talvez por quererem defender uma coisa, ou alguns por acreditar mesmo, diziam que não, que ele estava plenamente recuperado, que ele seria o mesmo piloto de sempre. Aí fica para a avaliação de cada um, mas o impacto é absurdo. No caso do Senna, foi uma fatalidade muito grande. Um acidente daquele, num outro ângulo qualquer, ele teria saído do carro normalmente. Olha, por exemplo, o piloto que entra na Fórmula 1 por méritos próprios, sem ter que levar um patrocínio, já tem que ser bom demais. Ele é um cara que ele nunca teve condições financeiras na vida pré-Fórmula 1, de uma família simples, o pai dele com uma loja de material de construção. Ele chegou lá, ele passou por equipes muito importantes, ele nunca teve sorte, embora seja uma coisa que ele deteste falar, né? Mas ele nunca teve sorte. Sorte a gente sabe que o Barrichello nunca teve. E acabou numa Ferrari. Até nisso, assim, ele não estava na Ferrari no momento certo, porque se ele tivesse lá, ele teria sido campeão algumas vezes. Só que ele pegou um Schumacher pela frente. E não é que o Schumacher seja muito melhor do que ele. Era melhor porque o Schumacher é um dos melhores da história. Mas o Schumacher tinha toda a equipe trabalhando para ele. A equipe da Ferrari, naquele momento, foi o Schumacher que montou. As 4 peças fundamentais foi ele quem montou. Então era muito difícil o Barrichello derrotar o Schumacher naquele momento. E quantas vezes ele chegou na frente ainda assim? Largou na frente 24 vezes em 99 que eles disputaram juntos. Então na sua classificação eu diria o seguinte: o Barrichello é um piloto ótimo, só que acima do ótimo existe o gênio, né? Essa é a definição que eu dou do Barrichello. Você quer saber dos outros?